Oi, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer essa bonequinha da Branca de Neve, minha toy art, muito fofinha. Ela tem 16 centímetros de altura e para fazer ela inteirinha eu usei o fio amigurumi e eu uso a agulha 2,5 milímetros, que para mim é melhor para trabalhar com fio amigurumi. Se você quiser fazer ela maior, é bem simples, é só aumentar as carreiras na perna, onde tem só ponto sobre ponto, é só aumentar cerca de 5 carreiras que você aumenta na perna, ela já fica com quase 20 centímetros de altura, a boneca. E aí, o braço, o mesmo tamanho, fica bom, mesmo você aumentando a perna. Então, pra aumentar o tamanho dela é bem simples, tá? Então, é isso, vamos lá? Eu vou começar pelo pezinho, então vou começar aqui com o fio amarelo. Vou deixar todos os materiais aí na descrição. Gente, todas as receitas que eu ensino aqui no canal, elas são de minha autoria, tá? Eu não faço pirataria nem plágio, porque eu acho muito chato, né? A gente comprar receita das pessoas e repassar aqui gratuitamente, né? Então, eu crio todas as receitas para repassar aqui no canal. Então, se você fizer a receita, marca para eu dar uma olhadinha no seu trabalho. Eu gosto de ver o pessoal aprendendo, sabe? De forma gratuita e me marcando. Então, vamos lá. Tô trabalhando ela no ponto square. Se você não sabe fazer o ponto square, tem um vídeo aqui no canal de 1 minutinho ensinando. Se você fizer ele no ponto convencional, não tem problema, só que a boneca vai ficar um pouquinho maior as proporções, principalmente a proporção da cabeça. Ela fica bem maior com relação ao corpo quando a gente usa o ponto convencional, tá? Então, vamos lá. Com o fio amarelo, no anel mágico, aí a gente fecha aqui o anel mágico, né, com a correntinha. E aí, a gente vai fazer 2 pontos baixos, 1, 2, 3 meio ponto alto, 1, 2 e 3. E finaliza com 3 pontos baixos. Aqui no pezinho, eu faço a mescla de ponto baixo com ponto alto, porque é pra ficar ovalzinho o pé, ficar mais bonitinho. Então, dentro do anel mágico foram 2 pontos baixos, 3 meio ponto alto e finaliza com 3 pontos baixos. Agora, a gente vai para a próxima carreira, fecha o anel mágico. Na próxima carreira, a gente vai fazer uma carreira só de aumento. Então, a gente tá com 8 pontos, a gente vai fazer 8 aumentos, ó. Eu vou fazer aqui meu primeiro aumento, colocar o marcador. Então, você faz aí só aumentos em todos os pontos, 8 aumentos. Fiz aqui minha carreira só de aumentos, a gente ficou com um total de 16 pontos. Agora, vamos para a próxima carreira. O fio do anel mágico, eu já venho trabalhando crochetando ele, ó, que ele já fica escondido. Então, para a próxima carreira, a gente vai começar com 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz 7 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 3 aumentos de meio ponto alto. Então, vamos lá. Um aumento de meio ponto alto. 2 aumentos de meio ponto alto. E 3 aumentos de meio ponto alto. E fiz 3 aumentos de meio ponto alto, vou terminar essa carreira com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui a gente ficou com um total de 19 pontos. Vamos para a próxima carreira. Agora, na próxima carreira, a gente vai começar com 7 pontos baixos. Já vamos iniciar diminuições nessa carreira. Então, vamos lá, 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4,
5, 6 e 7. Agora, a gente vai fazer 3 diminuições. Uma diminuição, 2 diminuições e 3 diminuições. Se você tiver vídeo como fazer as diminuições, eu tenho ensinando aqui no canal também. É um vídeo bem rápido também, cerca de 2 minutinhos. E aí, a gente vai finalizar a carreira com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, opa, e 6. Essa carreira ficou com um total de 16 pontos. Agora, a gente vai iniciar a próxima carreira. A próxima carreira, a gente começa com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, a gente faz 3 diminuições. 1, 2, 3 e finaliza a carreira com 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Aqui nessa carreira a gente ficou com um total de 13 pontos. Ó, o pezinho fica bem pequenininho. 13 pontos. Agora a gente vai para a última carreira, que é com fio amarelo. Última carreira do sapatinho. A gente vai iniciar a carreira com uma diminuição. Fiz aqui uma diminuição, agora a gente vai fazer 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Fiz meus 10 pontos baixos, tá vendo que ficou um ponto sobrando aqui no final? Esse ponto que for sobrando no final, a gente vai fazer um ponto baixíssimo para encerrar o fio do sapato. Fiz o ponto baixíssimo, corto aqui meu fio. Cortei meu fio, aqui tá feito já o sapatinho. Agora, a gente vai iniciar com o fio da cor da pele. Aqui, com o fio chantilly. Eu já vou fazer um nó corrediço. E vou inserir esse fio um ponto depois do que a gente fez o ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo tá aqui, eu vou inserir ele aqui. Porém, na alça de dentro, ó. Vou inserir ele na alça de dentro, que é pra fazer essa divisão entre a pele e o sapato aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, tá vendo? Ficar essas alcinhas aqui pra dar divisão no sapatinho. Então, a gente vai trabalhar essa carreira só na alça de dentro de cada ponto, ó. Aqui é o ponto. A gente vai trabalhar só na alça de dentro dele. Então, vou inserir o fio cor da pele aqui. Eu vou crochetando pegando esses dois fios, esses dois fios que fica aqui do trabalho, pra já ir arrematando. Então, aqui no primeiro ponto eu faço uma correntinha, e essa correntinha já conta como um ponto. Agora, eu vou fazer um total de 12 pontos só na alça de dentro, ó. A correntinha já é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 e 12. O 12º ponto vai dar no ponto baixíssimo, que a gente fez na carreira anterior. Aqui fiz meus 12 pontos, ó. Somente na alcinha de trás. Terminei aqui essa carreira, vou esconder esses fios. A próxima carreira é uma carreira só de ponto sobre ponto. Qual é a dica que eu dou para não ficar um degrau muito grande aqui na divisão de cor? Sabe onde a gente fez a correntinha, que era contado como o primeiro ponto aqui, ó? A gente vai fazer um ponto como se a gente estivesse usando na carreira anterior, ó. Em vez de eu fazer o primeiro ponto dentro da correntinha, que é o que geralmente a gente faria, em vez de eu fazer aqui dentro da correntinha, que ela é o primeiro ponto, né? Eu faço na base da correntinha, ó. O primeiro ponto da carreira. Eu faço aqui na base da correntinha, onde eu fiz a correntinha, ó. E aí, eu faço o primeiro ponto baixo dessa carreira. Fiz na mesma base da correntinha o primeiro ponto baixo, o segundo, então, aqui, ó. Essa é a correntinha, o segundo é aqui. 1, 2, então, uma carreira só de ponto sobre ponto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Fiz aqui minha carreira de ponto sobre ponto, e olha como ficou a troca de cor. Ela fica mais sutil, ó. Agora, a gente vai iniciar os aumentos. Só uma carreirinha de aumentos. Então, a gente vai fazer 3 pontos baixos nessa carreira. 1, 2, 3. Um aumento. 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Outro aumento. E finaliza a carreira com 2 pontos baixos. 1 e 2. Aqui eu fiz minha carreira de aumentos. Essa carreira tá com um total de 14 pontos. E agora eu vou subir 4 carreiras de ponto sobre ponto. Vou subir minhas 4 carreiras, já volto. Fiz aqui minhas 4 carreiras de ponto sobre ponto, ó. Lembra que eu falei que dava pra aumentar a boneca? Se você quiser ela maior, ao invés de fazer 4 carreiras aqui de ponto sobre ponto, você pode fazer cerca de 8 ou 10 carreiras. Aí, ela vai ficar com uns 20, 22 centímetros de altura. Vai ficar bem maiorzinha, tá? E aí, também você aumenta as carreiras da sainha do vestido, pra ir até o pé dela, da boneca. Então, é isso. Eu fiz a primeira perna. A primeira perna, a gente puxa o fio e corta. Puxei. E aí, pra fazer a segunda perna é o mesmo processo. Então, eu vou iniciar minha segunda perna. A única diferença é que quando chegar nessa última carreira aqui, você não corta o fio, tá? Vou fazer minha segunda perna e já volto. Terminei aqui a segunda perninha. Vou tirar o marcador. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. 1, 2. E vou prender na outra perna com um ponto baixíssimo. A segunda perninha da direita, com os pezinhos de frente pra você. Tenta prender com a pontinha do pé voltada assim pra dentro, ó, pra ela ficar meio kawaii. Prende com um ponto baixo. Aqui. E esse ponto baixo já põe o marcador que já vai contar como o primeiro ponto da carreira, tá? Aqui eu já prendi minhas perninhas, agora a gente vai dar a volta nas 2 pernas. Tem que dar um total de 32 pontos pra dar a volta nas 2 pernas. Então, vamos lá, esse primeiro já contou como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14. Deixa eu esconder esse fiozinho aqui. Uma dica, quando for fazer os pontos baixos aqui da perninha para as correntinhas aqui da perna, faz bem tensionado para não ficar aqueles buraquinhos no meio, sabe? Bem tensionado, ó, porque é a distância que ele tem. Daqui pra correntinha. Então, a correntinha tá aqui, ó. 14, 15. Aí, faz bem tensionado. Se você achar que o buraco aqui tá grande, você vem com um fiozinho na agulha e fecha ele depois, antes de encerrar o corpinho. 14, 15, 16. Opa, peraí que soltou aqui. 16, 17, 18, 19, 20, e assim até dar a volta. Tem que dar o total de 32 pontos. Você vai fazer no fim da carreira, na parte da frente das pernas. Vai dar 32 pontos. Cuidado sempre aqui para não ficar o buraquinho embaixo das perninhas. Então, tensiona bem nessa carreira, que essa carreira é a mais chatinha. Então, você tensiona bem os pontos nela, para não ficar nenhum buraquinho. E cuidado para não perder ou comer ponto, tá bom? Então, total de 32. Fiz aqui meus 32 pontos. Agora, a gente vai iniciar a sequência de aumentos do corpinho. A gente vai começar a carreira com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, a gente faz 2 aumentos seguidos. Um aumento e 2 aumentos. Agora, a gente faz mais 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 2 aumentos seguidos. Um aumento. E 2 aumentos. Agora, a gente faz 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 2 aumentos seguidos novamente. Um aumento. 2 aumentos. 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e finaliza com 2 aumentos seguidos. Um aumento. Opa. Às vezes a linha desfia um pouquinho. Um aumento. E 2 aumentos.
Então, a gente fez 2 aumentos na parte da frente, na parte de trás do corpinho, 2 em cada lado. Então, aqui, essa carreira ficou com um total de 40 pontos. Agora, a gente vai subir 3 carreiras de ponto sobre ponto. Então, eu vou subir minhas 3 carreiras e já volto. Fiz aqui minhas 3 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, eu vou parar um pouquinho só pra encher, senão vai ficar difícil de encher o pezinho depois. Então, aqui eu vou colocar enchimento pra ficar firme, mas cuidado pra não deformar também a peça. Deixa ela firme, pra ela ficar bem durinha, mas também sem deformar. Então, vai colocando aos poucos. Mas se precisar, arruma com a tesoura. Eu uso a tesoura que eu não tenho pinça de enchimento, nem nada assim. Vou pondo aqui com a mão mesmo. Eu já coloquei uma quantidade boa, depois eu vou enchendo conforme eu for tecendo. Depois você arruma aqui, ó, que às vezes a canelinha engrossa muito, aí você arruma assim com a mão, pra ela marcar a canelinha de novo. Agora, vamos continuar o trabalho. Agora, a gente vai iniciar as diminuições. A gente vai começar aqui com 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, a gente faz 2 diminuições seguidas. Então, uma diminuição e 2 diminuições. 7 pontos novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui uma diminuição apenas. Agora 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 diminuições seguidas. Uma. Opa. Duas. Agora, a gente vai fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e finaliza a carreira com uma diminuição. Opa. Essa carreira ficou com um total de 34 pontos. Vamos iniciar a próxima.
A gente começa aqui com 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma diminuição. Agora, a gente vai fazer 16 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, uma diminuição. E aí, a gente finaliza a carreira com 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui a gente ficou com um total de 32 pontos. Agora, a gente vai subir 3 carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou subir minhas 3 carreiras e já volto. Fiz aqui minhas 3 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, eu vou fazer mais carreiras de diminuição. A gente vai começar com 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, duas diminuições seguidas. 1, 2, agora 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, duas diminuições novamente. 1, 2 e termina a carreira com 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Essa carreira ficou com um total de 28 pontos. Vamos iniciar a próxima. Próxima carreira, a gente já inicia com uma diminuição. Agora, a gente faz 11 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí, a gente vai fazer uma diminuição.
e finalizar a carreira com 13 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Aqui a gente ficou com um total de 26 pontos. Agora, a gente vai subir 2 carreiras de ponto sobre ponto. Já fiz minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, a gente vai parar um pouquinho para pôr enchimento, que a gente já tá terminando o corpo. Aí, aqui a gente põe bastante enchimento também e vai acertando as formas do corpo. Aí, aperta aqui pra não ficar tão bicuda essa parte. Pronto. Aqui eu já coloquei meu enchimento, tá bom? Ó. Agora, a gente vai fazer uma carreira só de diminuições. Então, a gente tá com 26 pontos, a gente vai fazer um total de 13 diminuições. Fiz aqui minhas 13 diminuições, ó. Agora, a gente vai iniciar a próxima sequência de diminuições. Aqui eu tô com 13 pontos no total. Agora, nessa próxima carreira, a gente já começa com uma diminuição. Quatro pontos. 1, 2, 3, 4, outra diminuição. Finaliza a carreira com 5 pontos. 1. Cuidado aqui que você pode acabar pegando enchimento, essa parte aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui a gente ficou com um total de 11 pontos. E aí, a gente vai subir as carreiras do pescoço. Então, a gente vai fazer um total de 6 carreiras de ponto sobre ponto. Vou fazer minhas 6 carreiras e volto para mostrar como finaliza o pescoço. Fiz aqui minhas 6 carreiras do pescoço. Tirei o marcador e vou cortar o fio. Vou deixar um fiozinho razoavelmente grandinho, só pra gente arrematar aqui, ó. Agora, a gente vai colocar um enchimento. A gente vai colocar enchimento aqui no pescoço, pra ele ficar bem firminho. Pro enchimento do pescoço, eu coloco uma boa quantidade e coloco com a tesoura, que a tesoura vai compactando ele fica mais firminho. Como se fosse uma filtragem.
Pronto, ó, ficou bem firminho. Agora, a gente vai fechar com o anel mágico invertido. A gente vai precisar de uma agulha de tapeçaria. E para fazer o anel mágico invertido, é só vir com a agulha sempre na alça de fora do ponto, de baixo para cima, em todos os pontos. Pronto, passei aqui em todos os pontos. Agora é só puxar até fechar. Ó, fechou. Agora eu vou arrematar esse fio, passando ele de um lado pro outro aqui no corpo, pra ele ficar bem presinho. Pronto. Agora eu vou cortar e tá pronto o corpinho. O corpinho já tá pronto. Agora a gente vai fazer os braços. Os braços são bem simples de fazer. A gente vai vir com um fiozinho da cor da pele também. A gente vai fazer 8 pontos no anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A gente vai fechar o anel mágico e aí a gente vai subir carreiras de ponto sobre ponto. Faz o primeiro ponto, põe o marcador. Então, a gente vai subir um total de 12 carreiras de ponto sobre ponto. Fiz aqui minhas 12 carreiras de ponto sobre ponto. Contando com a carreira do anel mágico, dá um total de 13 carreiras. Vou tirar o marcador. Não precisa pôr enchimento. E para fechar o braço, a gente vai fazer 3 pontos baixos, ó. Atravessando os dois lados do trabalho. 1, 1, 2 e 3. Então, fiz 3 pontos baixos atravessando os dois lados do trabalho. Puxo o fio e corto. Deixo um fio longo que é pra costurar o bracinho no corpinho. E você precisa voltar o vídeo e fazer 2 bracinhos. Aqui eu já tô com meus 2 bracinhos feitos. Então, já vou iniciar a costura no corpinho. Eu vou precisar de 2 alfinetes, só pra marcar. Aí, eu vejo aqui a altura que eu quero e já alfineto. Aqui. Aí, pra costurar, eu vou vir com o fio aqui na agulha de tapeçaria. E vou passar o fio nos pontos do braço e no corpo, só pra fixar eles, ó. O primeiro ponto eu vou só inserir aqui.
Aí eu volto, pego aqui o segundo ponto do braço, passo o fio por cima e saio com a agulha atrás do corpo aqui, ó. Agora lá no terceiro ponto. Aqui já costurei os 3 pontos, tirou o alfinete pra ver se precisa de mais um pontinho. Eu acho que precisa de mais um pontinho no meio, então vou fazer. Meio não, vou fazer um aqui no cantinho. Pronto, achei que ficou bom. Aí, pra arrematar, eu só vou passando o fio pelo corpo, de um lado pro outro, pra ele ficar preso, sabe? Pra ele ir ficando preso entre os pontos. Aqui tá bom. E aí, eu repito esse processo da costura no segundo bracinho. Pronto, costurei os 2 bracinhos. Tá pronto o corpinho, agora a gente vai iniciar a